Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tomara que estejam todos bem. Professor Michel falando, e hoje nós vamos conhecer quais são os principais eventos astronômicos que você pode observar a olho nu, tá bem? No mês de novembro de 2021. Nesse vídeo, nós vamos conhecer os fenômenos do dia 1º ao dia 14, tá bem? Então, simbora para o vídeo. Pessoal, a gente já vai aqui para o dia 1º de novembro, tá certo? Mais precisamente, umas 4h30, 4h40 da manhã, tá bem? Por quê? Põe o despertador para tocar mais ou menos umas 4h30 e umas 4h40, olha para o horizonte leste, tá bem? Onde o Sol nasce, tá certo? E você vai ver aqui o planeta Mercúrio ao lado da estrela Spica na constelação de Virgem, tá bem? Então, mais ou menos por esse horário, o Sol já está próximo de nascer, né? Se eu colocar aqui a atmosfera, ó, a gente vê que o Sol já está perto de nascer. Então, para observar esse fenômeno, você vai ter pouco tempo, tá certo? Muito bem. Já que a gente está aqui no horizonte leste, vamos continuar. Por quê? No dia 3, a Lua se junta aqui à dupla, né? Mercúrio e Spica, e proporciona um belo espetáculo antes do Sol nascer também, tá bom? Então, dia 1º e dia 3, põe o despertador para tocar, umas 4h30, e olha para o horizonte leste, tá bom? Que no dia 3 você vai poder ver essa configuração envolvendo a Lua. Bom, eu vou avançar um pouquinho mais aqui no tempo, tá certo? E vou para o dia 4. Olha só, gente. No dia 4, 4 de novembro, a gente vê aqui a Lua nascendo, né, praticamente colada aqui com o Sol, e à medida que o tempo vai passando e o Sol vai se deslocando, a Lua passa pelo céu juntamente com a nossa estrela. O que é que isso significa? Ó, até se põe junto com ela. Isso significa que a Lua atingiu a sua fase nova. Exatamente. No dia 4 de novembro, a gente tem a Lua nova. Essa Lua nova, como a gente está vendo aqui, né, acontece em Libra, tá certo? Então, no dia 4 de novembro, a Lua não é visível porque ela está na fase nova. E com isso faz o seu trajeto no céu juntamente com o Sol. Tá bom? Bom, então vamos avançar aqui um pouquinho o tempo e vamos para o dia 5. No dia seguinte, dia 5 de novembro. Essa data marca o retorno da Lua para o horizonte oeste, ou seja, onde o Sol se põe, tá bem? Então, assim que o Sol se pôr, que começar realmente a escurecer, tenta procurar a Lua no horizonte oeste, tá bem? Você vai ver que ela vai estar com pouquíssima área iluminada pelo Sol, tá bem? Bem fininha, olha só. Mas se você tiver em um local com um horizonte livre, um local alto, certamente você conseguirá ver a Lua. Muito bem, a gente vai agora para o dia 7. Olha só, no dia 6 a gente já tem a Lua próxima aqui de Antares, né, ao lado de Antares, e no dia 7 a gente tem aqui a Lua abaixo de Vênus, tá bom? Então vamos avançar aqui só um pouquinho o tempo para que realmente fique escuro, né? O céu, umas 6h15, tá certo? Então no dia 7, por volta de 6h10, 6h15 da noite, você tem um belo espetáculo para observar. Você vai ver aqui a Lua, mesmo, né, ela já está bem alta no céu, mas ainda assim tem pouca área iluminada pelo Sol. Olha só, tá bem? Mas ainda assim vai estar muito bonita. E acima da Lua você vai ver um astro bem brilhante, que é exatamente o planeta Vênus, tá bom? Então marca aí na sua agenda, no seu telefone, né, para não perder esse fenômeno. Pessoal, no dia 8, a gente tem uma série de fenômenos interessantes para você observar. Dia 8. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, tem um desses fenômenos que vai acontecer durante o dia, né? E, portanto, a gente não vai conseguir ver a olho nu. Mas se você tiver um telescópio ou um binóculo, tá certo? Pode ser que você consiga observar, desde que você identifique a Lua, que é bastante simples, tá bem?
Então, se você tiver um telescópio e um binóculo, por volta das 3 da tarde do dia 8, você vai ver a ocultação dessa estrelinha aqui, ó, de Sagitário pela Lua, chamada Namal Sadirá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Pronto, o nome dela. Namal Sadirá. Tá bem? Então, se a gente avançar aqui um pouco o tempo, ó, a gente vai ver que lá por volta das 3, 3 e pouco da tarde, vai acontecer a ocultação, olha só, dessa estrela pela Lua. Tá bem? Então, com um binóculo ou um telescópio, você consegue observar esse fenômeno. Tá certo? Mas não fiquem tristes. Por quê? Porque nesse mesmo dia, dia 8, quando a gente avançar um pouco mais, né, e for para a noite, tá bom? A noite do dia 8, a gente já tem um fenômeno. Qual é? A Lua vai ser vista entre Namal Sadirá e Nank. Tá certo? Então, isso aqui já é um fenômeno que você pode observar, essa bela configuração aqui, né? A Lua entre essas duas estrelas. E não é só isso, pessoal. À medida que o tempo for passando, né? 7 da noite, 7 e meia da noite, você vai observar a Lua se deslocando e se aproximando de Nank. Até que, por volta de 8 da noite, ela vai ocultar Nank, essa estrela do Sagitário. Tá certo? Então, por volta aqui das... Vamos só voltar aqui para vocês conferirem. Olha só, por volta aqui de 8 da noite, tá bom? A gente tem a ocultação de Nank pela passagem da Lua. Olha que coisa magnífica para você observar. E aí, por volta de 9 da noite, né? Todo mundo ainda vai estar acordado, eu tenho certeza. Você vai ver, ó, a saída de Nank pelo disco da Lua. Não é interessante? Então, mesmo que você não tenha um binóculo, essa ocultação aqui, né, essa configuração, você vai conseguir visualizar. Então, já marca aí também na sua agenda, tá certo? Muito bem. A gente vai agora para o dia 9. Eu vou voltar aqui um pouquinho, por volta aqui das... Opa! Voltar só um pouquinho, por volta das 6 horas, tá certo? Então, no dia 9 de novembro, né, por volta, vamos botar aqui umas 6h10, mais ou menos, né, que aí já está um pouco mais escuro. Então, por volta desse horário, você vai poder ver mais uma bonita configuração no céu. A partir do horizonte oeste, onde o Sol se põe, né, e caminhando em direção ao horizonte leste, onde o Sol nasce, você vai ver vários astros brilhantes. O primeiro é Antares, a mais brilhante da constelação do Escorpião. Em seguida, Vênus, depois Lua, depois Saturno e depois Júpiter. Olha que coisa interessante que você pode ver nesse dia. Não deixe de observar, pessoal. Tá certo? Bom, agora a gente vai avançar aqui um pouquinho o tempo, certo? Vamos aqui por volta de 4h30, 4h40 da manhã, de novo. Né? Então, você já sabe que essas configurações assim, bem de manhãzinha, né, envolvem o planeta Mercúrio, porque ele está sempre muito próximo do Sol. Dessa vez, a gente vai ter aqui uma conjunção, ó, entre Mercúrio e Marte. Olha que coisa interessante. No dia 10 de novembro, tá certo? Por volta de 4h30, 4h40, né? 4h35, vamos colocar 4h40, né? Que aí você né, eles já ficam um pouco mais distantes do horizonte. Então, por volta de 4h40, o Sol já vai estar nascendo, né? Então, mais uma vez, você tem que ter mais amor pelo céu do que pelo sono. Aí põe o despertador, toca, acorda 4h30, corre para o horizonte leste, onde o Sol está nascendo, e aí você vai ver uma dupla de astros bem próximos um do outro. É exatamente o planeta Mercúrio e o planeta Marte que estão aqui nessa bonita configuração para você observar. Tá certo? Muito bem. Bom, aí, nesse mesmo dia, né, o Sol vai nascer, depois ele vai passar pelo céu e vai se pôr. Então, quando isso acontecer, a gente tem outra configuração para você observar. A Lua ao lado de Saturno, na constelação do Capricórnio. Olha que coisa interessante para você observar. Uma bonita configuração. E olhando para a constelação do Capricórnio, né, você vai poder ver também Júpiter aqui, ó.
tá bom? Então, no dia seguinte, o dia 11, a gente tem a Lua ao lado de Júpiter, tá bem? E não é só isso, pessoal. No dia 11 de novembro, né, 11/11 de 2021, a gente tem a Lua crescente. Então, no dia 11 de novembro, a gente tem a Lua crescente, a gente tem a Lua ao lado de Júpiter e a gente tem uma outra configuração. Numa mesma olhada para o céu, você vai poder ver 3 tipos de objetos celestes. A Lua, que é um satélite natural, tá bem? Uma estrela, essa daqui no caso é Deneb Alged. Deixa eu ver se eu tiro aqui a Lua de cena para mostrar o nome dela. Deneb Alged e Júpiter, que é um planeta. Então, olha aí, no dia 11 de novembro, por volta aí das 6h40, né, mais ou menos, ao olhar para a Lua, você vai ver ao lado da Lua um pontinho, é a estrela Deneb Alged, e um pouco mais para o lado um astro bem brilhante, que é o planeta Júpiter. Não deixa de observar também. Bom, antes da gente finalizar, me diz aí de onde é que você está nos assistindo. Deixa aí um comentário, fala a cidade que você está para a gente mandar um abraço para você, tá bem? Bom, pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo de hoje aqui no dia 12, tá bem? Dia 12 de novembro, a gente tem exatamente uma configuração envolvendo Vênus. A gente vai ter Vênus ao lado de Caos Borealis, essa estrelinha aqui do Sagitário, tá certo? Como o Caos Borealis é relativamente brilhante, né? Magnitude 2,8, vai ser uma bonita configuração, já que Vênus vai estar com a magnitude menos 4,7, assustadoramente brilhante. Então, também não deixe de conferir, tá certo? Bom, pessoal, então com isso a gente termina o nosso vídeo de hoje. Conhecemos os principais fenômenos que você pode observar sem ter um telescópio, sem ter um binóculo, tá certo? Só mesmo usando o olho, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, vou pedir para deixar o like. Se você não é inscrito ou não é inscrito ainda no canal, vou pedir também para você se inscrever, ativar o sininho, as notificações, para não perder nenhum dos nossos vídeos, tá certo? Toda semana a gente posta conteúdo de astronomia para vocês, tá bem? Vou pedir também para deixar um comentário. Qual foi o fenômeno que você mais gostou? Qual o fenômeno que você conseguiu ver? Qual que você não conseguiu ver? Me diz por que você não viu, tá certo? Então, se você assistiu até aqui, não tenho como deixar de não agradecer. Meu muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bem? Aguarde a continuação dos fenômenos de novembro de 2021 no vídeo que a gente vai lançar na próxima semana, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Bons céus a todos!